Queridos irmãos e irmãs, na homilia da manhã eu comentei, por assim dizer, as raízes bíblicas da fé da igreja no purgatório. E nesta homilia eu gostaria de falar sobre a realidade do purgatório, pois a doutrina católica está profundamente alicerçada na realidade. E, portanto, a crença no purgatório nasce justamente na percepção do realismo do pecado. Ou seja, nós sabemos pela divina revelação que se um homem morre em pecado mortal, vai para o inferno. E nós sabemos também que para ir ao céu é necessário estar purificado de todo e qualquer pecado. Porém, boa parte das pessoas terminam esta vida sem terem passado por uma profunda purificação. E por causa disso, elas carregam as escórias do pecado, os apegos, a deformação que o pecado causa na nossa própria estrutura psicológica. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa pode não cometer um pecado contra a castidade, mas pode estar de tal modo desordenada que o apego ao pecado permanece nela. Às vezes, por uma grande graça de Deus, ela se salva, mas morre carregando na alma essa deformidade. E o mesmo vale para os nossos rancores, o mesmo vale para o nosso apego ao dinheiro, o mesmo vale para a nossa soberba. Ou seja, a nossa luta pela santidade precisa ser uma luta pela purificação completa, ainda aqui neste mundo. Porém, esse não é um caminho fácil. A vontade de Deus era que todos nos purificássemos aqui, mas o fato é que nem todos conseguem se purificar dessas imperfeições nessa vida. E por causa disso, existe esse estado intermediário chamado purgatório. O nome purgatório é um nome criado pela teologia para descrever uma realidade que está presente nas Sagradas Escrituras, ainda aqui nas entrelinhas. E muitos santos, muitos místicos, tiveram experiências com a realidade do purgatório. Hoje eu queria trazer a experiência de uma mística dos nossos dias, chamada Fula Horak, uma mística polonesa que nasceu em 1909 e morreu em 1993, e que teve convívio com as almas do purgatório. Ela, no princípio, não acreditava em nada, era incrédula. Por uma série de fatores, ela se converteu. Nesse meio tempo, ela lutou contra o regime comunista que se tinha instalado na Polônia, foi presa, cumpriu 10 anos de cárcere. Ali ela adquiriu uma terrível doença no estômago, ela teve que ser operada do câncer no estômago sem anestesia. E depois passou o resto dos seus dias numa união mais profunda com Deus. Então ela diz muitas coisas. Em primeiro lugar, ela diz o seguinte: os sofrimentos do purgatório são incontáveis e inimagináveis, porque cada culpa tem uma contrapartida correspondente no processo de purificação do outro lado. O pior tormento para a alma é a nostalgia de Deus. Ou seja, é a pena de dano.
eu não tenho Deus ainda, eu não posso vê-lo. Enquanto nós estamos aqui, os nossos sentidos nos fazem andar distraídos com 1001 coisas. Mas quando nós morremos, a nossa alma quer voltar para Deus com todo o impulso. E achando-se imperfeita, tem, portanto, que recuar. São Tomás de Aquino diz algo muito interessante a esse respeito. Ele diz que para as almas vale como que a lei da gravidade para os corpos. Em que sentido? Uma alma em pecado mortal tende para o inferno. Ela cai, o seu peso e o seu lugar natural é o inferno. Uma alma purificada, que ela se tornou leve, sutil, ela se espiritualizou verdadeiramente, ela é como fogo, ela tende para o céu. E uma alma do purgatório é como alguém que tende para o céu, mas ainda carrega um peso e não pode subir. Ela permanece como que suspensa e não pode chegar ao seu lugar natural. Então, a saudade de Deus, essa privação que a alma sente, é realmente um sofrimento terrível, que acompanha todas as fases do purgatório. A Fula Horak explica que o purgatório se divide como que em círculos. É uma maneira pedagógica de explicar para nós como é que se dá, digamos assim, essa aproximação de Deus através de diferentes penas no purgatório. E ela diz, pode-se supor que à medida que a alma, em seu processo de purificação, entra em círculos cada vez mais elevados e mais próxima do brilho eterno, o tormento da nostalgia diminuiria diante da esperança de sua gratificação próxima. Mas não. A distância cada vez menor desse brilho faz com que o esforço da alma pela comunhão com ele seja intensificado. Ou seja, quanto mais próximo, maior o desejo. É algo que acontece conosco. Digamos assim, que você esteja morrendo de fome. Aí você chega numa festa, mas não pode comer. Aí começam a passar as comidas na sua frente, você não pode comer. Aí você está com sede, passam as bebidas, você não pode beber. Portanto, a proximidade, aumentando o desejo, aumenta também o sofrimento. Então, ela descreve 10 círculos em que se dividiria o purgatório. Primeiro círculo, o círculo dos erros. Ela diz, o primeiro e mais terrível estágio do purgatório é o círculo dos erros. Durante este tempo, a alma circula nas proximidades da terra, mas não tem mais nenhum ponto de contato com ela. Ela não sabe o que aconteceu com ela no passado, nem o que vai acontecer com ela no futuro. Ela só sabe algo de um presente fantasmagórico e atormentador. Ela absolutamente não vê um fim para o seu tormento atual. Ela não entende nada. Imaginem o tormento que é estar perdido, né? Tendo a consciência da própria personalidade, não tendo mais a noção do tempo e do espaço, mas como que sem propósito. Quando nós nos sentimos desorientados, por exemplo, num lugar, nós não sabemos aonde é que é o quê. É uma sensação horrível. Essa sensação pode ser como que um pequeno exemplo de como seria esse tormento. O segundo círculo é o círculo das trevas. Nesse círculo, a alma não sabe ainda nada de Deus. Ela não tem ideia do que esperar do futuro. Como resultado, ela agora é forçada a se lembrar constante e meticulosamente de sua culpa, de todos os seus pecados, erros, omissões, negligências. Ou seja, a alma fica comparando o que ela tem agora com o que ela poderia ter feito. Ou seja, ela trocou a segurança da eternidade por uma série de bens efêmeros e fica como que
eternamente não, mas fica profundamente culpada o tempo todo, atormentada, sem perceber nada de divino, atormentada por pensamentos constantes. E, por isso, tomada de remorso, completamente tomada de remorso. Terceiro círculo, o círculo dos adoradores de ídolos. Todos aqueles que em algum momento violaram o primeiro mandamento e colocaram os seres humanos, a ciência, as ambições pessoais, eles mesmos ou quaisquer objetos no mais alto nível, mas agora têm plena consciência da existência de Deus, mas não podem alcançá-lo. Elas alcançam o quê? Apenas os ídolos que elas procuraram na terra. O seu Deus era a ciência? Olha a tua ciência aqui. Para que ela vai ser útil ali? Para nada. O seu ídolo era o seu sucesso? Olha o seu sucesso. Para que ele serve aqui? Não serve para nada. Então a alma fica atormentada por aqueles ídolos que ela perseguiu nessa vida. Quarto círculo, o círculo dos cúmplices. Diz ela, este é o lugar onde aqueles que em sua vida ajudaram uns aos outros a pecar de alguma forma e se reencontram. Mas não é um reencontro real, é um reencontro na mente, ou seja, um tem sempre o outro em mente, sempre pensando naquela pessoa que o levou a pecar. Então, por exemplo, uma pessoa que, por causa de uma paixão, traiu a sua vocação, traiu a sua entrega, pecou, abraçou o pecado, uma vida distante de Deus. Agora, não consegue se separar daquela lembrança, mas essa lembrança, para ela, é suja, abominável. Então, essas pessoas quereriam, diz ela, se possível, até queimar a lembrança da pessoa dentro de si, a lembrança do cúmplice, mas não conseguem, e, portanto, aquela lembrança as atormenta, porque elas foram levadas ao pecado. Quinto círculo, o círculo de reconhecimento das consequências. Ela diz que este é um estágio indescritivelmente doloroso do purgatório. Como através de uma cortina aberta, a alma pode observar a terra e até as consequências mais remotas de suas faltas e erros. Então, vê, por exemplo, as ruínas do seu trabalho, vê os seus familiares desviados de Deus por sua culpa, vê o resultado do mau exemplo que ela plantou com a sua vida, vê o resultado do seu ensino ruim, que levou as pessoas ao pecado. Então, ela não sofre só por si mesma, ela sofre também pelos outros. E fica como que envolvida no tormento de ter feito tantos outros se desencaminharem. Sexto círculo, o círculo da solidão. Nesse círculo estão, diz ela, aqueles que, enquanto vivos, procuraram, sem pensar, muita atividade, barulho, entretenimento, e ficaram amando ficaram amando o curto e precioso tempo de sua vida terrena com todas essas coisas, que são vãs, que são vazias. Então, o que acontece? A alma queria sempre estar aqui, cercada de pessoas, o tempo todo, em agitações, em farras. Chega lá, solidão total. Não consegue enxergar ninguém, numa solidão completa. Ou seja, estão cercadas de vazio. E não sabem quando vão sair daí. Estão envolvidas por um vazio que as assedia por todos os lados, do qual elas não conseguem escapar. O sétimo círculo, o círculo de ruído torturante. Ela diz, em contraste com o círculo da solidão,
aqui estão as almas daqueles que durante a vida sempre evitaram as pessoas, ou mesmo as desprezaram e que nunca compartilharam nada com os outros. Aqueles que prejudicaram a si mesmos e aos outros, sempre buscando a solidão e prestando atenção apenas às suas próprias experiências e sentimentos. Aqueles que ficaram longe da igreja para evitar a superlotação. Aqueles que foram mesquinhos e se retiravam para não compartilhar com os outros e não se gastarem com eles. Aquelas pessoas que dizem, não, eu vou ficar em casa, não quero saber de ninguém, não quero saber dos outros. Isso me cansa, não quero ajudar, não quero fazer nada, eu quero ficar na minha poltrona. O círculo, lá, no purgatório, o círculo da agitação. Ou seja, vão ficar o tempo todo sendo perturbadas, não tem canto tranquilo, não tem solidão. Por toda parte, multidões e multidões de almas anseiam por descanso, enquanto, ao mesmo tempo, roubam o descanso umas das outras. Imagine isso. Aquela multidão junto que não se separa, um perturbando o outro e não conseguem estar sozinhos, porque quiseram ficar muito sozinhos aqui nessa terra. Uma coisa terrível. 8º lugar, o círculo do desejo. As almas daqueles que viveram na falta de castidade e procuram satisfazer suas necessidades corporais por indulgência, depravação e luxúria, precisam refletir constantemente aqui. Porque um desejo de pureza inextinguível queima dentro deles, mas a impureza está agarrada. Então, elas querem se lavar, elas querem se limpar e não conseguem, porque a sujeira está nelas. Imagine assim, que você, por exemplo, esteja com uma roupa muito bonita, nova, na rua, alguém te suja completamente de sujeira, com esterco de animais, com coisas nojentas. E você não pode se lavar, não pode se limpar. E a sujeira está dentro de você, está em você, está impregnada em você e você não consegue se livrar dela. Isso é aquele que está preso no círculo do desejo por causa da falta de castidade. Em 9º lugar, o círculo das imaginações. Ela diz, este círculo contém as almas de pessoas que viveram suas vidas com desejos e imaginações, que constantemente, em busca de novas impressões e experiências, se escondiam atrás de falsas poses e se gabavam de infortúnios inventados, viviam apenas no que tinham pensado e no que achavam melhor para eles. Aqui, diz ela, essas almas terão que continuar a viver de acordo com suas ilusões inúteis, vagando sem rumo, em uma busca infrutífera de significado, de valores essenciais, enredados no caos confuso, sem sentido e agora absolutamente avaliado de seu próprio mundo ilusório. Tremendo isso. Porque a maior parte das pessoas vive assim, vive numa espécie de filminho interior, em que ali elas vencem todas as brigas, elas sempre estão certas, elas sempre são perfeitas, elas sempre vão ficar transtornadas no meio de ilusões do purgatório. O círculo das esperanças enganosas. São as pessoas que quebraram a sua palavra durante a vida, não cumpriram suas promessas, despertaram esperanças inúteis nas outras pessoas, ainda que tenham tido boas intenções. Então, diz ela, eles sofrem nesta parte do purgatório na esperança de sua rápida salvação. Então, parece que eles vão chegar e nunca chegam. Parece que vão chegar, nunca chegam. Então, é uma espécie de decepção contínua para purificá-las. O círculo da única verdadeira penitência. Ela diz que é a parte mais extensa do purgatório. Todas as almas que têm algo a fazer devem passar por esse círculo.
Se nas outras regiões do purgatório a alma sofre de seu próprio mal, aqui ela pensa apenas uma coisa, que ofendeu o seu Criador. Aqui ela revive toda a sua vida com toda clareza e dor, dia após dia, cada momento e cada pensamento. Não é poupada a menor emoção pecaminosa do coração, na medida em que já não foi expiada na terra através do sofrimento consciente. A alma agora vê claramente os momentos em que poderia ter se desviado de seu caminho errado. Reconhece as luzes com as quais Deus quis alertá-la para a miséria de seu curso. Ela percebe que, com seu livre-arbítrio, escolheu coisas que ofendem a Deus e estão longe dele. Muitas vezes, com um pouco de esforço e reflexão, ela poderia ter feito o que teria mudado as coisas e trazido glória a Deus. É um sofrimento terrível, porque, imaginem, as pessoas terem clara consciência das graças que elas desperdiçaram, das pregações, dos conselhos das confissões, das direções espirituais, daquilo que leram, aquilo tudo gritando dentro delas. Você preferiu ofender a Deus, você preferiu se afastar de Deus, e é por isso que você está aqui. Sua dor é tanto maior quanto mais sensível e talentosa é a pessoa. Quanto mais próximo o seu contato com Deus poderia ter sido, e mais fácil ela poderia ter entendido. Interessante, né? Quer dizer, quando a pessoa é mais sensível, ela vai sofrer mais aqui. Porque muitas vezes os artistas, as pessoas que são mais sensíveis, elas desprezam as graças para poderem fruir de uma satisfação estética. O último círculo, o círculo neutro, que é um círculo em que não se sofre, a alma apenas espera. Não sabe quanto tempo vai esperar, mas está ali à espera. Então, ali tem sacerdotes que celebraram a missa com pouco fervor. Aqueles que, um dia, diz ela, fizeram fortuna durante a vida com as lágrimas e os erros dos outros. Escritores que não foram cuidadosos com o que escreviam para a maior glória de Deus. E aqui permanecem até a sua maturidade espiritual, a fim de poderem ir para o céu. Diz a Fula Horak: alguns creem que uma pessoa pode entrar no reino dos céus imediatamente após a morte, desde que tenha feito uma confissão honesta primeiro. Você está errado. O purgatório não é apenas um lugar de purificação, mas também de amadurecimento para todos os que durante a vida negligenciaram ou ignoraram suas luzes interiores e, portanto, não desenvolveram suficientemente o seu espírito. Ou seja, ao calcular no além não apenas o que a pessoa fez de bom ou ruim em sua vida, é tomado como base, mas também é considerado se ela esgotou todas as possibilidades de fazer o bem. O que falta para o pleno cumprimento da vontade de Deus. O que excede o grau máximo de tolerância divina baseado na fraqueza do corpo, o qual a alma deve compensar ou trabalhar no purgatório através do tormento. Ou seja, aonde eu não cheguei, deveria ter chegado. O que eu deveria ter feito e não fiz. O quanto eu deveria ter sido espiritual e não fui. Fiquei apegado à minha vontade, apegado às coisas exteriores. Diz ela: poucas almas evitam o purgatório, embora todos pudessem fazê-lo, se as pessoas apenas quisessem estar cientes do seguinte: todo pecado, mesmo o menor, deve ser conscientemente expiado, aqui ou lá. A disposição de aceitar o sofrimento mental ou físico em vida, a humildade e a submissão confiante à vontade de Deus, são as formas mais toleráveis de penitência por todas as ofensas à sua lei e a maneira mais fácil de alcançar a felicidade após a morte. Vejam quanto vale o sofrimento, né? Por isso que Deus permite. Quanto vale o sofrimento? Ela diz: você pode comparar o processo com uma escala decimal. Se alguém quiser expiar uma dívida em sua vida,
pode colocar com segurança pesos menores na balança deste lado, do outro serão de 100 quilos. Ou seja, o sofrimento aqui vale mais. Tudo que a gente padece aqui vale muito mais. Então nós não podemos desprezar o sofrimento. E ficar dizendo, ai, por que Deus me dá isso? Por que Deus permite isso? Como se eu fosse um merecedor de um paraíso na terra. Não sou, eu sou um pecador. Diz ela, quão maravilhosamente grande e poderoso é o poder do sofrimento aceito e oferecido a Deus. Então ela diz que a mais misericordiosa, amorosa e poderosa intercessora das almas do purgatório é a Santíssima Virgem Maria. Há um dia maravilhoso do ano em que todos os tormentos do purgatório são suspensos por 24 horas. É o dia de finados. Neste dia, em todas as inúmeras regiões, em todos os níveis e camadas deste vasto abismo de tormento, há quietude festiva e paz festiva. As almas descansam. Claro, porque a igreja está rezando, são missas e mais missas. Imaginem que o único dia no ano, além do Natal, em que o sacerdote pode celebrar 3 missas, inclusive sozinho, sem povo, é o dia de hoje. Então, em lugares em que tem muitos padres, a tradição é um padre rezar uma missa colada na outra, 3 missas em seguida. Justamente porque, em benefício das almas do purgatório. Olha o que ela diz aqui. No dia de finados, os espíritos são particularmente comuns e poderosos no mundo. Aqueles que são capazes de dar total atenção a este outro mundo sobrenatural sentirão algo. Ou seja, essa comunhão dos santos traz para nós algo da parte de Deus. Ela diz, nós devemos oferecer as nossas orações, sobretudo a Santa Missa, mas as nossas dores físicas também podem ser suportadas pelas almas do purgatório. Ela conta um caso de uma pessoa que se sacrificava pelas almas do purgatório, e quando chegava o dia de finados, ela sempre caía doente e era curada à meia-noite, para mostrar como esse sofrimento é aceito por Deus. Eu sei que por esses pequenos e breves sofrimentos que os vivos suportam para socorrer as almas penitentes, Deus muitas vezes perdoa longas e severas penas para os mortos, porque o nosso sofrimento vale mais do que o sofrimento deles lá. Então, quando eu ofereço um sofrimento meu aqui, eu estou fazendo um benefício imenso para eles lá. Veja que coisa impressionante. Ela nos aconselha a pedir perdão a Deus por um ato específico de uma pessoa falecida. Por exemplo, pedir perdão pelo endividamento de um avarento, pedir perdão pela falta de caridade por alguém que não perdoou. E ela termina dizendo que as orações das crianças têm um efeito mais forte. Através delas, a maior graça é concedida às almas que sofrem no purgatório. Um martírio conscientemente aceito por amor de Deus extingue imediatamente todas as penas do purgatório. Portanto, queridos irmãos, vejam, são coisas lindíssimas que ela ensina através dessas experiências que ela teve, e que são coisas muito espirituais, e não tem nada de muito extraordinário, não. Às vezes nós temos a ideia de que é fácil ir para o céu, e que para saltar o purgatório, basta confessar, receber o sacramento na hora da morte. Não, não é assim, não. Se eu não me exercitar no arrependimento aqui, de verdade, todo dia, para me desapegar do pecado, se eu não me esvaziar da minha arrogância, do meu orgulho, através de minha humildade real, se eu não buscar a Deus com todo o meu coração, com o meu único amor, eu passarei por essa purificação, e ela será muito dolorosa, quando eu poderia evitá-la, se eu pudesse, aqui, aceitar toda a purificação que Deus possa me dar. Vamos pedir ao Senhor, portanto, que Ele nos ajude,
e que nós nunca nos esqueçamos de rezar pelas almas do purgatório, porque possivelmente nós vamos passar um belo tempo por lá, se Deus não nos purificar antes com grandes cruzes de sofrimentos. Que Deus nos ajude e que nós tenhamos a coragem de cotidianamente rezar pelas benditas almas que padecem no purgatório.